Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro fechou com o recorde de receita o primeiro semestre desse ano? Foram 712 milhões de reais, com uma observação importante. Essas cifras não incluem vendas de atletas. De vários dos jogadores negociados pelo Flamengo, esses negócios aconteceram mais recentemente e vão entrar no segundo semestre. Dá para cravar que o Flamengo mais uma vez vai superar a meta de R$ 1 bilhão de faturamento e tem tudo para encaminhar também a maior receita de sua história, provavelmente com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de faturamento. É sempre importante lembrar que os clubes arrecadam mais no segundo semestre do que no primeiro, até por conta de uma série de receitas com participações de torneio. O Flamengo fechou os 6 primeiros meses desse ano com 143 milhões de superávit, ou seja, ele teve em caixa 140. Ele arrecadou 143 milhões a mais do que aquilo que gastou. Eram 148 milhões de reais em caixa no fechamento do primeiro semestre. Só para completar, Arrascaeta não teve lesão detectada. Você vai lembrar que ele saiu do jogo contra o Ceará nesse domingo, lá no Castelão, sentindo dores na coxa esquerda, passou por uma ressonância e está absolutamente livre de qualquer problema. Deve inclusive ser escalado para a partida de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo da volta da Copa do Brasil. Hora de falar se Felipe Luiz, técnico do Flamengo, balança no cargo. Pude perceber no programa do Nicola desse domingo e nas redes sociais que já há bastante gente descontente com o treinador do Fla. A impressão que se tem é de que o elenco do Flamengo se tornou muito grande e qualificado para um técnico ainda em início de carreira. E essa observação ficou mais latente depois da derrota em casa para o Atlético Mineiro, no meio de semana, jogo importante da Copa do Brasil, e do tropeço contra o Ceará. O Flamengo sai na frente contra o Vovô com gol de Arrascaeta, mas cai muito de produção na etapa final e acaba cedendo um gol que tornou o resultado de empate. Não há nenhuma chance de demissão do Felipe Luiz por hora, mesmo levando em consideração que ele não era o técnico escolhido, nem pelo presidente, o BAP, nem pelo diretor de futebol, o José Boto. Essa dupla chega ao Flamengo com o Felipe Luiz por lá. O plano inicial era da contratação de Jorge Jesus, mas o Felipe Luiz havia terminado a temporada em alta, temporada de 2024, e nem se cogitou qualquer mudança. Por agora também nem se fala nessa possibilidade. O Felipe Luiz vai correr risco se for eliminado pelo Atlético no meio de semana, jogo em Belo Horizonte, em que o Flamengo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença, e também se cair para o Internacional na Libertadores da América, mas vale a lembrança de que o adversário do Flamengo vive fase horrorosa. E mesmo com as dificuldades mais recentes, o Flamengo segue como líder do Campeonato Nacional. Só registrar as palavras do Felipe Luiz depois da partida contra o Ceará, abre aspas, fizemos um grande primeiro tempo, mas tivemos uma queda muito grande no segundo tempo. O sentimento é de enorme decepção. Preciso contar também que Arrascaeta deixou o campo sentindo um desconforto na coxa. Ele afirmou que por conhecer seu corpo não parece nada grave. Samuel Lino acabou deixando o Castelão mancando. Também há dúvidas em relação às condições físicas de Bruno Henrique e Jorginho. Jogo importante o próximo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier, que inclusive tem chegada prevista em Belo Horizonte para a noite dessa terça-feira, tá? Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Galera, é o seguinte, Flamengo está em busca de um goleiro. E o que eu apurei?
Eu ontem, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cheguei ao assunto Matheus Cunha, jogador que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro. E eu fiz uma pergunta a essa pessoa do Cruzeiro, a esse dirigente, falei, vem cá, vocês tentaram levar ou estão tentando levar o Matheus Cunha agora, já no meio do ano? Porque é muito mais fácil, né? Acho que para o Flamengo seria bom. E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Era o acerto, mas o BAP recuou de novo. Disse que o goleiro que eles queriam contratar não poderia vir agora. Beleza, eu fui no Flamengo, não me negaram isso, tá? Não me negaram. Inclusive confirmaram sim que estão em busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão, tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive, ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália, e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e de fato está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente, mas repito, galera, não tem informação se teve proposta, se tem negociação, seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está sim em busca de um goleiro. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais dando uma opinião sobre isso. E eu disse o seguinte, vejo muitos torcedores do Flamengo ansiosos pela contratação do centroavante. Mas antes da possível chegada desse jogador, eu acho que a diretoria deveria olhar para o gol. Com todo respeito a Rossi, vem oscilando há um tempo e hoje é o único. Matheus Cunha, que não vejo com potencial para ser o reserva imediato, vai para o Cruzeiro em dezembro. Com isso, o rubro-negro deveria trazer um goleiro já nessa janela. Eu tenho essa opinião, eu acho que deveria fazer isso. Mas, pelo menos, a diretoria do Flamengo sabe da necessidade de contratar um goleiro e já está em busca de um goleiro para chegar já para o fim do ano, ou seja, já para janeiro de 2026. Não vai esperar o fim do ano para depois buscar um jogador para essa posição. Então, a ver quem o Flamengo vai trazer. Acho que tem que ser melhor até que o Rossi. Eu acho que o Rossi seria um bom reserva, não para ser o titular absoluto. Galera, Matheus Gonçalves. Vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou aos empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta um interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e, assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não, não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita e aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando, o jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O que eu posso afirmar para vocês a carta de interesse chegou ao Flamengo. Isso pessoas do Flamengo me confirmaram. É um documento oficial, isso acontece com todas as negociações, uma carta de interesse. Mas o Flamengo quer ouvir, qual é a proposta que vocês vão fazer? O CSKA vai fazer a proposta em breve, mas os empresários me relataram que querem conversar com o Flamengo para entender qual o valor da proposta o Flamengo deseja receber para pensar em negociar Matheus Gonçalves. E aí, pessoal, quanto que o Flamengo tem que cobrar do CSKA para vender Matheus Gonçalves? Eu vou dar minha opinião, eu acho que tem que vender, chegar a um acordo para vender esse jogador, porque com o passar do tempo ele só vai perder valor de mercado. Exemplo, hipoteticamente falando, se hoje ele vale 10 milhões, daqui a um ano, galera, ele vai valer, sei lá, 7.
6, porque ele não vai jogar, sobretudo por conta dos reforços que estão chegando ao Flamengo. Quero a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Flamengo. Se você gostou, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do rubro-negro aqui no canal Flamengo News.